Bom dia, né, meu querido? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, a tua família, os irmãos também que estão com a gente aqui através da internet, né? Você me ouve bem? Você que está aqui agora, me ouve bem? Dá para entender o que eu estou falando? Dá? Dá para compreender? Muito bom, glória a Deus então. Fico feliz com isso. E os irmãos que estão em casa aí também, vou perguntar ao pessoal de casa, né? Dá para ouvir bem? Dá para entender bem? Se dá para entender, dá um joinha, né? Faz uma coisinha assim, né? Um coraçãozinho, manda alguma coisa para a gente. E esse domingo, né? Especial, nós dizemos que ele é especial, porque realmente nós estamos na presença do Senhor. E meu aqui, eu estou tentando falar com ele, mas ele apagou. O seu celular tem aquela mulher do Google que quando você fala alguma coisa, não perguntou nada, ela responde para você? Tem isso? O meu tem aqui esse soluço, de vez em quando aparece essa mulher. E aí um dia a gente estava em casa e falamos assim, o celular estava na mesa, Jesus é maravilhoso. Aí essa perturbação entrou. Não tenho nenhuma informação sobre Jesus ser maravilhoso. Aí eu falei, por que eu não estou surpreso? Ela precisa, não sei de quem é a voz, né, dessa pessoa, mas ela também precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador, né? Foi muito engraçado, né? E assim por diante. Falei, poxa vida, né? Então, nas horas assim mais embaraçosas aparece essa voz. E agora apareceu ali. Pagou tudo. E eu falei, esse é um domingo maravilhoso. Ela diz, não estou entendendo, né? Que coisa, né? E é interessante que aí o mundo todo hoje está montado em cima de internet, né? Em cima de computador, em cima de rede social. Com algo que não tem absolutamente nada de Deus, né? E nenhum discernimento. E quando alguém põe alguma coisa, então que tem alguma coisa que vai na sua direção. Queridos, eu gostaria de falar para você, essa manhã, sobre o senso de radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo, que nós não podemos perder. À noite eu vou estar ministrando sobre um outro tema, que é caverna ou monte. Então, se você não vai estar à noite você pode acompanhar, mas agora pela manhã então é esse o senso de radicalidade do Evangelho. Nós vivemos a era do politicamente correto. Na realidade nós vivemos o tempo do desequilíbrio, nós vivemos o tempo totalmente descompensado, onde cada um exige direitos, mas nós vivemos uma era, um tempo onde quem exige o seu direito jamais fala de responsabilidades ou de obrigações. Então esse é o tempo só dos direitos. E aí o politicamente correto, ele corroeu a mente das pessoas, onde elas têm só direitos e privilégios, mas responsabilidades, obrigações, elas não têm mais. E se eu acredito, a igreja do Senhor Jesus, que tem nas mãos a revelação da palavra de Deus, e se a igreja, não teve nenhum amém, nenhum aleluia? Irmãos, é só na igreja, é só a igreja do Senhor Jesus que tem isso. Onde está o poder de Deus? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, em nenhum outro lugar. Esse é o problema do politicamente correto. Quando nós vamos dar qualquer opinião, quando vamos expressar, não a nossa opinião pessoal, mas quando vamos expressar o princípio e o valor da palavra de Deus, naturalmente nós sentimos as amarras do politicamente correto. Então nós ficamos cheios, como dizia minha avó, cheios de dedos para tentar dar uma resposta. Para poder dar uma devolutiva. E nós vemos que Jesus não tinha muito problema com isso, e por conta das suas declarações, sempre abalizadas,
jamais malcriadas, jamais estúpidas, mas sempre usando a verdade como verdade. Eu tenho um livro que chama-se A Graça e a Verdade. Você pode usar a graça como tijolo, ou você pode usar a graça como uma bucha para limpar o outro. Então que a verdade sempre possa ser usada como uma ferramenta de cura, de transformação, de mudança, de restauração, e não para castigar. Jesus jamais fez isso. Mesmo quando ele agiu de forma contundente, algumas vezes ele agiu de forma extremamente contundente, ele agiu para edificar. Ele fez feridas para restaurar, para levar a pessoa para o caminho correto. Mas Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então isso já é um impacto violento, totalmente contrário ao processo do politicamente correto. Não, mas talvez, vamos ver, mais ou menos, vamos sentir como é que fica, deixa como é que está, não sou contra nem muito pelo contrário, e assim hoje são as frases que estão na nossa boca. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou você quer agradar a Deus, ou você quer agradar o mundo. Ou você quer agradar a Deus, ou você quer agradar a você mesmo. E aí então você precisa equacionar, equilibrar a sua estrutura a partir do que a palavra de Deus diz. E a sua conduta tem que ser condizente de acordo com a palavra de Deus. Não digo aqui que você tem que ser agressivo, de que você tem que ser sempre obtuso com as pessoas, sempre dando uma pedrada. Mas que você tem que primeiro agradar a Deus, inclusive com a tua própria conduta, com o teu comportamento pessoal. Porque, digo uma coisa para você, se você estiver agradando a Deus com o teu comportamento pessoal, você vai agradar as pessoas também. Você vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Você não vai ser agressivo e você não vai ser violento em palavras e nem tampouco azedo para com as pessoas e com as vidas. Você vai ser equilibrado. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero trazer para você, de não perder o senso de radicalidade do Evangelho. Eu separei 7 textos da palavra de Deus para ler com você aqui nessa manhã. Nós vamos falar sobre santidade. A santidade é algo exigido por Deus e para Deus. Quero dizer para você uma coisa. A santidade é busca exclusiva do cristianismo verdadeiro. Por que eu falo cristianismo verdadeiro? Porque tem os falsos, tem os fakes. Santidade não significa religiosidade. Olha como eu usei a expressão, né? Religiosidade. Religiosidade não é santidade. Porque a religiosidade cabe em 4 paredes. A religiosidade cabe em rituais. A religiosidade cabe num parâmetro de tempo. A religiosidade cabe em situações de relacionamento. Santidade não cabe na religiosidade. Não cabe em 4 paredes. A santidade vai para a vida. Porque a santidade é para Deus. Nós nos santificamos não para nós mesmos. Nós nos santificamos para Deus. Essa é a verdade. O homem não quer se santificar, porque santificação significa afastamento do pecado. Uma outra palavra para você, santificação ou santidade, não acontece de uma maneira inadvertida. Santidade não acontece sem querer. Santidade não acontece sem envolvimento. Santidade é intencional e proposital. Você não se santifica por osmose, porque você está perto de alguém que é santo, então você fica santo. Não acontece assim. Santidade não acontece por conta de uma vida de religiosidade. Santidade não acontece sem querer. É um processo
altamente comprometido, altamente comprometedor, e que o preço é muito alto, é um preço de renúncia, é um preço de sacrifício. Amém? Só para pontuar para você algumas coisas. Nenhuma outra religião, nenhuma outra prática religiosa do mundo, você encontra pessoas buscando santidade. Em nenhuma outra religião do planeta, você encontra pessoas buscando santidade. O que você encontra elas buscando? Aperfeiçoamento pessoal. Isso você encontra. Pessoas em todas as religiões buscando aperfeiçoamento pessoal. Você encontra pessoas buscando autocompreensão. Isso você encontra. Você encontra pessoas buscando poder. Você encontra pessoas buscando inspiração. Você encontra pessoas que querem ser a influência. Agora a internet, né? Os digitais influencer. As pessoas querem ser influentes, querem ser os gurus. Então você encontra isso nas outras religiões. Mas santidade é exclusivamente de Deus. Santidade, irmãos, é atributo de Deus que nós anelamos seguir e copiar. E a santidade, o propósito da santidade é para nos aproximarmos de Deus. Depois eu vou mostrar todos os textos, aonde cada um desses parâmetros eu vou colocar aqui para você. Santidade agrega somente a Deus, é de Deus e para Deus. Aonde Deus habita, existem seres criados por Deus exclusivamente para o tempo todo, por toda a eternidade, dizerem santo, 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 e santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. É algo fantástico. É algo para o cristão se ocupar pela sua existência toda. E santidade sempre se opõe ao pecado. Impressionante. Você se santifica para Deus. Vamos repetir comigo. Eu me santifico para Deus e não para mim mesmo. Muito bem. Agora vamos lá. João capítulo 17, 17. Eu procurei colocar os versículos na ordem onde você vai poder caminhando na Bíblia sem ter que voltar às páginas. Então o primeiro texto é o Evangelho de João. Você vai caminhar comigo um pouquinho. 17, versículo 17. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz: santifica quem? O povo de Deus, nós, eu e você. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo texto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Preciso puxar mais pertinho aqui. Glória a Deus, né? Nós vamos andar por 7 citações bíblicas. Tem muitas mais, mas pegamos algumas aqui. E depois você pode, no seu estudo pessoal em casa, começar a procurar todos os versos da Bíblia que falam sobre santidade e santificação. Então, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós?
Glória. Eu gostei muito da palavra, expressão, santuário. Irmãos, havia uma grande luta para o apóstolo Paulo poder colocar na mente da igreja de Corinto, dos irmãos de Corinto, que eram gregos, o conceito de santuário. Quando nós falamos aqui templo, quando nós falamos santuário, nós entendemos fácil. Mas a igreja de Corinto vivia um processo religioso extremamente pervertido, extremamente pagão. E eu não me refiro somente a todo tipo de imagem abominável, mas a toda a prática abominável dentro dos templos. Para você ter ideia, existiam templos, por exemplo, Diana dos Efésios, Afrodite, que eram figuras, deusas gregas, onde dentro do templo o que era estimulado, era praticado, eram atos sexuais, orgias, todo tipo de imoralidade praticado dentro das 4 paredes do templo. E aí então a igreja de Corinto precisa ser ensinada sobre santidade na sua prática do dia. Porque para eles era muito fácil absorverem mais um parâmetro de se aproximar de Deus. Porque quem não queria se aproximar de Deus e agradar a Deus? E aí então a pessoa, às vezes de uma forma completamente equivocada, ela arruma mais um Deus. Alguém diz que Deus é bom, então se é bom eu quero para mim. Quem não quer coisa boa para si? E se cabe, então eu pego mais um Deus bom para mim. E aí começa a aprender de que esse Deus não exige muitas coisas, não cobra muitas coisas físicas ou materiais. E agora então estou de boa, mas também eu posso continuar com as outras práticas, com as outras condutas. Essa era a mentalidade grega da época. E aí então o apóstolo Paulo tem que dizer: vocês são o santuário exclusivo de Deus. Isso significa que tem que acontecer uma limpeza na sua vida. Santidade para nós significa limpeza, é um faxinão, é tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Pode me agradar, eu posso concordar, mas se está em discordância com Deus, eu vou fazer o que agrada a Deus. Se tem palavras na minha boca que desagradam a Deus, eu não vou mais falar essas palavras. Se existem práticas íntimas, até na vida de marido e mulher, o casal, eu vou renunciar, porque isso desagrada a Deus. Se tem uma prática na minha conduta profissional, financeira, relacionamento, se há algum vício, se há alguma prática, alguma mania, se há algum tom na minha voz que desagrada a Deus, é isso que eu vou mudar na minha vida. Mas eu não consigo. Então você vai aplicar a sua vida, sabe por quê, irmãos? Esse é o senso de radicalidade do Evangelho. Nós temos que ser radicais. Sabe o que significa isso? Integralmente interessado em fazer o que agrada a Deus. Mas até hoje eu fiz, então hoje acabou na sua vida. Agora você serve a Deus e busca a santidade. Porque é dessa forma que eu me apresento para Deus. E se eu abro concessões na forma que eu me apresento para Deus, imagina com as outras pessoas e os outros relacionamentos e os outros níveis. Pastor, isso é um exagero. Exagero é o que está acontecendo aí fora. Dá uma olhada, meu irmão. Exagero é o que está acontecendo no mundo. Exagero é a desgraça que nós estamos vivendo. Exagero é o politicamente correto que diz que o que era errado agora é certo. Isso é exagero. Perdemos o senso da radicalidade. No início da década de 70, saiu um livro de John Stott,
um dos grandes pastores e teólogos do século passado, na contramão do mundo. Eu fico pensando se tem alguém hoje, dentro da igreja, na contramão. Se nós não estamos alinhados. Ah, tem nada a ver, é assim mesmo. Se por conta de uma religiosidade equivocada no passado, nós pudemos colocar instrumentos, jogo de luz. Quem pensava 50 anos atrás pintar uma parede de preto era coisa do cão. Hoje, por conta de contraste de luz, pintamos de preto. Mas se a gente perder o senso de radicalidade do Evangelho, nós vamos atrás de qualquer coisa. Nós perdemos o rumo, perdemos o foco, perdemos a direção, perdemos a nossa relevância. E quando nos apresentamos diante de Deus, nos apresentamos de que forma? Veja Sansão, um homem que recebeu tantas coisas de Deus, mas que por conta de não ter uma vida de santidade, de separação, de integridade, ele acabou de uma maneira muito triste. Tem um exemplo de altos e baixos que ninguém deve seguir. Se a gente quer alguma coisa do momento da história de Sansão, é só o tempo que ele era vitorioso, só o tempo que ele estava vencendo os filisteus, mas na hora que passa na peneira sobra muito pouca coisa, né, pastor Samuel? Mais um. Primeira carta também do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 18. Você vai indo assim para frente, aí vai ter Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 8. Texto pastoral maravilhoso. Quanto ao mais, irmãos, não vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que, assim como aprendestes de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Glória a Deus. Eu gosto muito disso aqui. Comportamento, aprendeu, aí observar o comportamento de como agradar a Deus e como fazer isso se aperfeiçoando cada vez mais. Aqui nós temos a quebra de um paradigma que é possível viver o cristianismo a partir somente das redes sociais. As redes sociais são somente mais uma plataforma. E cada vez mais vamos usar mais ainda. Mas jamais vai substituir o discipulado pessoa para pessoa, corpo a corpo, gente. O princípio pedagógico e didático fala que aprendizado passa por afetividade. Todas as professoras, o pessoal que vem de formação acadêmica no contexto de professores, educadores, podem explicar isso muito melhor para você. O discipulado de Jesus aconteceu a partir do quê? Da afetividade, a partir da convivência, a partir de estar junto com o outro. Agora, olha como a nossa sociedade, ela é perversa e ela distorce o princípio bíblico e até o princípio pedagógico e didático. Não tem ninguém para sofrer mais, para levar mais na cabeça, para ser mais humilhado do que um trainee, do que um estagiário. Olha o princípio. Eu espero que isso não aconteça, mas põe um estagiário numa empresa. Todos os mais experientes, mais velhos, fazem o quê? Tira o sarro, avacalha com o estagiário, manda lavar carimbeira, manda um menino que começou a ir buscar régua de calcular juros, manda carregar nas costas máquina de 100 quilos. Veja-se no contexto desse mundo. Os mais experientes, não espera a hora de chegar um calouro para tirar uma casquinha, para zoar o cara.
Dá uma olhada, lembra um pouco. Lembra um pouco no seu tempo de... Não sei como é que está hoje, talvez no mundo secular. Ele é novinho, bota para ralar. Você está serrando uma madeira, está pregando, trabalhando na construção civil. A gente faz muito isso aqui na igreja, manutenção. Aí tem um novinho lá, deu uma martelada no dedo. Aí o que dizem? É a profissão entrando. O outro está roxo de dor, o dedo... É a profissão entrando, não é assim? Alguém bate nas costas dizendo, você vai aprender. Raramente, glória a Deus, eu sei que os cristãos não são assim. Você não é assim, em nome de Jesus. Mas raramente aparece o mais velho que vê um novinho começando e diz, você vai comer da minha marmita. Eu vou encostar em você, e tudo que eu sei eu vou passar para você, e eu vou cuidar de você, eu não vou deixar você sofrer, não vou deixar você morrer no caminho, você vai crescer, sabe porque sabe o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, vai fazer as obras que eu faço, e vai fazer maiores ainda. Glória a Deus! Esse é o princípio do discipulado, meus irmãos. Agora esse mundo não age assim. Esse mundo pega o novinho e diz, eu vou ver se eu acabo com ele, antes que ele consiga crescer, quero ver se ele vai ser alguma coisa, ele está pensando o quê? É o sistema perverso desse mundo. Terrível, né? Glória a Deus. Que Deus nos dê graça, nos dê vitória. E se você está vivendo nesse mundo, e você ainda é estagiário, novo na sua profissão, cuidado, porque tem muita gente querendo ver você torrado. Porque a mente humana é assim, vou acabar com ele antes que a concorrência cresça. Herodes fez isso. O rei dos judeus nasceu, mata todas as crianças de 3 anos para baixo, que é para ver se acaba. Uma criança de 3 anos, que perigo pode dar, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ele pode ser um rei melhor que eu já sou uma peste, uma praga, sou um maldito, então vamos acabar com quem acabou de nascer. Misericórdia. Esse é o princípio do mundo. O que o apóstolo Paulo diz? Sabe o que me consome todos os dias? O cuidado de todas as igrejas. É isso que o apóstolo Paulo fala. Meu irmão, Deus abençoe tua vida, se você está nos assistindo aqui hoje, pastor, líder, missionário, missionária, você se sente consumido? Eu penso assim, se você está sendo consumido pela paixão e pela preocupação com a igreja do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, é aí que nós temos que ser consumidos. O que o apóstolo Paulo diz, eu já estou sendo oferecido como libação e sacrifício, e se for pela obra, pelo reino de Deus, está tudo certo. Agora se eu para ser consumido por outras coisas, aí não. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Ponto. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Glória a Deus, né? Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Aleluia. Pessoal da mesa, acenda essas luzes aqui atrás, por favor. Isso aqui não é para ficar apagado não, por favor. Deus nos chamou para a santificação, para afastamento deliberado de tudo aquilo que é carnal. Nós somos carne, irmãos. Nós somos seres humanos. Nós temos uma natureza física. Mas, queridos, carnalidade não pode se nomear dentro da igreja do Senhor Jesus, nos cristãos. Diga amém. E o povo de casa põe um monte de joinha assim.
Mais um, Hebreus capítulo 12. Versículo número 14. Procurai viver em paz com todos. Meu Deus. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Está na palavra. Ah, mas e a eleição e a predestinação? Está contigo mesmo, meu irmão, o risco é seu. Eu estou dizendo qual é o caminho que a Bíblia diz. Aí você joga com a tua vida, com a tua eternidade. Eu acho que isso não é bom negócio. Procurai viver em paz com todos. Hoje, o que se tem de conflito... Interessante, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, o texto que nós lemos da ceia do Senhor, ele começa, na realidade, dando uma exortação, um monte de varada na igreja de Corinto. Ele começa assim: tenho escutado que no meio de vós existem facções, dissensões, partidos contrários, grupinhos. Isso o apóstolo Paulo diz. Aí ele segue. E é até importante que exista isso, que é para dar uma peneirada, uma separação. Irmãos, dentro da igreja do Senhor Jesus, eu falo isso porque se você está, ou se estiver, em situação irregular, para que você saiba que está vivendo uma situação irregular. Na igreja do Senhor Jesus não pode ter grupo de A, de B e de C. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Divisão é do diabo. Casa dividida não pode subsistir. Se tem um grupo que participa de uma coisa e não participa da outra porque o outro grupo está envolvido, isso é do diabo, não é de Deus, não é do Espírito Santo. Ah, quem é que está promovendo esse evento? Quem é que está promovendo esse projeto? Quem está promovendo esse processo? Quem é o grupo que vai no evangelismo? Quem é o grupo que vai no retiro de homem, de casais, de mulher, de criança, de jovens? Ah, esse, aquele, então não vou porque eu não topo com esse, não topo com aquele. Está repreendido em nome de Jesus, isso é maligno. Maligno, diabólico, satânico. Não é de Deus. Vamos para a verdade do Senhor. Ah, se é um grupo que está promovendo, eu não topo, eu não vou. É impossível que uma parte do corpo, uma perna do mesmo corpo vai e a outra perna não vai. Eu dizer, hoje o braço não vai, hoje o pé não vai, hoje o coração fica, vai só um pulmão. Isso é satânico, é diabólico. Não é o corpo de Cristo. E Satanás usa essas estratégias, esse espírito de mentira, para dizer que isso é possível. Por isso que eu falo, o Evangelho de Jesus é radical. A radicalidade do Evangelho, aonde eu não agrado a mim mesmo. Eu tenho falado isso muitas semanas aqui. Enquanto você não decidir desagradar você mesmo, você vai ficar andando em círculos. Você vai continuar com a mesma pereba. Você vai continuar com a mesma situação. Ou melhor, vai piorar. Não vai ter melhora, vai piorar. Irmão, se não existe um tratamento, um processo instalado, acontecendo, nada vai melhorar, nada vai mudar. Essa é a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próximo, o quinto texto, primeira carta de Pedro, capítulo 1, você vai andando. Capítulo 1, versículo 15 e versículo 16.
C.S. Lewis, um dos maiores teólogos do século XX. Ele se converte quando era já um dos professores na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Quem prega, quem discipula C.S. Lewis é Tolkien, que escreve toda a saga Senhor dos Anéis. E C.S. Lewis escreve toda a série Nárnia, para o pessoal que hoje aí está caminhando. E Tolkien, ele discipula Lewis. E também é o mentor no doutorado que C.S. Lewis estava fazendo na época. Isso foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, década de 30. E depois de todo discipulado, toda a luta, Lewis vivia já um processo praticamente já de alcoolismo. Seu pai já tinha falecido por ser um alcoólatra inveterado, e ele também estava indo no mesmo caminho. Quando acontece a mudança do Espírito Santo na vida de Lewis, ele diz assim: se você está procurando conforto, não vá para o cristianismo, porque o que eu encontro é confronto todos os dias no Evangelho de Jesus Cristo. É lógico que nós somos confortados, é lógico que nós recebemos a paz, a graça, mas que nós somos todos os dias desafiados aí contra nós mesmos. Nós somos no Evangelho do Senhor Jesus. Essa é uma verdade. O apóstolo Pedro fala, 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa conduta, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Sede santos em todo o vosso procedimento. Irmãos, a providência de Deus para o Evangelho, para as boas novas, foi mandar Jesus a essa terra, a esse mundo. Você sabe disso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Até o momento do Senhor Jesus vir se fazer carne, você não tinha o Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Deus se faz homem e habita aqui na terra. E vive a proposta de agradar a Deus na carne, no corpo, físico. Antes de Jesus, você tem uma religião que não tem corpo. Você tem uma espiritualidade que lida com circunstâncias e situações estritamente espirituais e sobrenaturais. Quando acontecia uma visão e uma manifestação visual do sobrenatural, as pessoas pensavam que iam morrer. Você veja quantas vezes, quando o anjo aparece a Gideão, diz: eu vou morrer. E o Senhor diz: você não vai morrer, porque eu estou falando contigo. Quantas vezes acontece, quando o contato visual surgia, eles diziam: é muito, eu vou morrer. Porque o homem não estava acostumado a uma espiritualidade que tinha corpo. Quando Jesus vem em corpo, físico, agora você pode atestar a conduta dele, ou seja, o procedimento dele nessa vida, nessa terra, com estas coisas aqui. Jesus foi tentado em tudo, até nas drogas. Como, pastor? Sim, nas drogas. Na hora da crucificação, oferece um entorpecente para ele. Mirra com vinho. Era um entorpecente para ele suportar o suplício da cruz. Oferecem para ele, ele diz não. Eles ofereciam para todo aquele que ia ser executado, torturado. Para você passar pela tua prova. E qual é o princípio da droga? É o mesmo. Você tem pouca alegria, então arruma alegria na droga. Você tem muito problema, então esquece e afunda na bebida.
O que o diabo fez com todas as substâncias que existiam na terra? Distorceu para achar um jeito de fazer o negócio, distorcer a mente, o coração, as intenções da pessoa. E então você olha e diz: a minha graça, a graça do Senhor me basta, ou eu preciso buscar uma outra coisa? Jesus foi tentado em tudo. E a partir do procedimento do Senhor Jesus, em carne, fisicamente, de dizer não a isso, sim a isso, de olhar o templo do seu pai transformado num covil de ladrões, e para alguém passar por todo aquele bando de ladrões, por toda aquela quadrilha, até chegar à presença de Deus, ele já era esfolado pelo caminho. Ele pega um chicote e toma, sai! E ele diz: ninguém fica na frente, saiam do caminho até a presença do meu pai, eu sou o caminho e eu vou abrir esse caminho. Tinha alguém lá manejando um chicote com um propósito: a minha casa, a casa do meu pai, será chamada a casa de oração para todos os povos. E ele abre caminho no braço, porque ele tem corpo. Os discípulos talvez depois poderiam dizer: tem uma vez nessa minha vida de discípulo que eu vi Jesus pegar um porrete para baixar o pau no pessoal. Foi o dia que ele chegou na casa do pai e tinha um paredão para impedir as pessoas de se aproximarem de Deus. Nesse dia ele perdeu a estribeira. Melhor, ele não perdeu a estribeira, ele estava no controle. Porque muita gente, meus irmãos, muita gente sai de fininho, vê a coisa errada e diz: eu não sou X9, eu não tenho nada a ver com isso. Você é crente, não tem nada a ver com isso. Você é o quê, meu irmão? Eu sou crente, mas não tenho nada a ver com isso. Acho que você faltou no discipulado algum dia. Não é possível. Você tem tudo a ver. Você está até o pescoço comprometido. Olha só o que aconteceu, irmãos. A perseguição vem e pode esperar que vai piorar. Tudo que é lugar está lotado. Eu rodo por aí. É os bares, é a praia, é tudo. Mas olha o trabalho que tem em cima. A igreja, cuidado, a igreja vai fechar. Fechou, vamos fechar de novo. Fecha. Parece que a praga, a maldição está dentro da igreja. Olha a feira. Olha para tudo quanto é lugar. Acho que a igreja pode ficar fechada. Ele não está fazendo nada que preste aqui mesmo. A gente está lendo uns versículos, os irmãos estão cantando umas musiquinhas. O pessoal está se reunindo, vão acabar se abraçando e dando a mão, vão pegar a peste. Como se a igreja fosse a coisa mais besta, mais inócula, mais retardada desse planeta. Aí você perdeu a essência do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a igreja que vai para cima das portas do inferno, e ninguém mais. Nenhum outro mais está indo para cima das portas do inferno, meus irmãos. É só a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus para ter misericórdia, né? O sexto texto, 1 João 1. É só você um pouquinho para frente. Primeira carta de João 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Essa é a palavra de Deus para nós. Santificação, purificação. Isso é radical, irmãos. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião se fala disso. Sétimo, agora você sabe, só tem um livro aqui mais, né? Apocalipse. Tem Judas ainda aqui no caminho, primeiro e segundo. João, Apocalipse 7. (13) até o 17. Então, um dos anciãos me perguntou:
quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro, falando de santidade. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmão, santidade é fruto que nasce propositalmente. Santidade não acontece sem querer. A santidade não acontece de forma descomprometida. Ela acontece de maneira aonde você pode despretensiosamente estar vivendo a sua vida na simplicidade, mas na integridade com o Senhor Jesus. A santidade não acontece por equívoco. No livro de Ageu, preguei na quinta-feira sobre o livro de Ageu, e a pergunta do profeta para o sacerdote é: sacerdote, se alguém inadvertidamente, essa é a palavra, estiver perto do altar e um pedaço da carne santificada grudar ou ficar na barra, na orla da veste do sacerdote, e ele não perceber, e ele sai andando por aí, e ele vai a vários lugares, será que por conta disso, aonde ele for, as coisas são santificadas porque ele levou um pedaço daquela carne santificada? E o sacerdote diz: não. Ou seja, você não leva a santidade de uma maneira descomprometida. Porque não é mágica, não é amuleto, não é mantra. Sabe o que é mantra? Quando alguém acredita, e eu fico preocupado com irmãos, com rebanho. Eu só posso falar para o rebanho, eu estou falando para o rebanho aqui, para você também em casa. Eu vou começar a cantar um louvor. Jesus. Falei: irmão, o que é isso aí? É mantra. Porque você cantou, Jesus está presente, ele não estava presente antes. Como é que está a sua vida? Você não escuta Deus. A sua prática, a sua conduta, o seu procedimento, qual é? Porque se você tem um procedimento correto, você está na presença de Deus. Ou agora vai começar a cantar um louvor. Eu vou começar a cantar um louvor para o Espírito Santo vir. Opa, peraí, como que é? O Senhor Jesus diz que ia enviar o Consolador, que estaria conosco todos os dias. Então você vive uma vida tão desassociada da presença de Deus, porque talvez lá em casa, você está no trabalho, você está na sua casa e está rodando, é um louvor do capeta lá, é um louvor secular. Ah, mas pastor, louvor secular, meu bebê, problema seu, mas sabe, eu vou falar uma coisa para você, o cara que compôs aquilo lá, estava fumando maconha na hora que compôs aquela música, parabéns para você. Mas é legal. Então, você que sabe. Planta vento, colhe tempestade. Você que sabe. É a tua vida, mas eu estou falando. O abismo está ali. O problema está ali. O Sansão vai para lá dos filisteus, os pais diziam: não faça isso, que amargura. Mas eu gosto. É minha vida. E vai caminhando. Aí na hora que vem a batata torra, aleluia, aleluia. Aí fica invocando o Espírito Santo como se fosse mais um espírito que anda por aí. Deixa eu ver, em vez de vir um fantasma, deixa eu ver se vem o Espírito Santo. Ao invés de vir o espírito de tribulação, o espírito de medo, o Satanás com rabo chifre, deixa eu ver se eu canto uma música para ver se eu puxo para cá o Espírito Santo. Vá lamber sabão.
Que cristianismo é esse? Está de brincadeira? É um remendo. É um remendo. Deus não vai colocar remendo novo em pano velho. A gente tem que ser renovado, irmãos. Isso é para todos nós. Estou falando para o pessoal de casa, para você, para mim aqui, é para todos nós. Eu vi esses dias uma foto no Facebook e falei assim, meu Deus. Um aniversário de uma criança, 5, 6 anos. Acho que menos. E atrás era um filme, uma animação, né? Um desenho, não chamo desenho, eu chamo animação. Daquele, acho que chama Ohama. Acho que é um fortão lá, que tem um cajado que é um tridente, que é um dentão, assim, um negócio. É Ohama, um satanás desse aí. E aí tinha foto assim atrás, né? Aquele painel de aniversário, né? Aqueles painéis assim, aquela decoração, né? Com aquele lá. Visualmente ele é legalzão, bonitão. Ele é um nativo, assim, meio Ilhas Fiji, meio Mahori, uma coisa assim. E com aquele cajadão dele lá. Sabe o que é aquilo ali no desenho? Se você, pai, for assistir o desenho, ele é um xamã. Ele é um feiticeiro dentro da cultura, dentro da cultura daquela tribo. E aí então, eu fiquei olhando assim, eu fiquei rindo de tristeza. O aniversário de uma criança criada no Evangelho, e atrás tem uma animação, uma foto enorme de um feiticeiro. Eu estava sozinho no meu quarto lendo, aí eu comecei a chorar. O que a Bíblia diz? Meu povo peca porque lhe falta conhecimento, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não teve ninguém para dizer, deixa eu ver qual que é o processo aqui, qual é o pano de fundo dessa animação. É uma menina que precisa aprender a ouvir a voz dos espíritos da sua cultura. E o que eu estou falando aqui pode ser politicamente correto. Cada um tem direito a ter a sua religião. Claro, cada um tem a sua, mas eu estou falando para você que é crente, pelo amor de Deus, que diz que é de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus. E como é que você pode pôr um Baal no aniversário da sua filha? Como é que você pode pôr na sua sala, no seu coração, algo que Deus diz isso é errado? E a gente não percebe, porque foi feito num desenho bonito, para chamar atenção, para seduzir. Os seus filhos não dizem isso? Voz da acusação. Claro. Aí você olha e diz, não, peraí, isso daqui está errado. Será que não tem nenhuma referência na quantidade de heróis da fé que nós temos em Hebreus capítulo 11, para eu ter alguma coisa em Deus para me agarrar? Eu preciso de referências na mente deturpada do mundo. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Agora vamos voltar para a santidade. Eu imagino, aí você está no aniversário desse, pastoral, aí chama o pastor, ora aqui, pastor, pelo aniversário. Aí você já chega, deixa eu primeiro amarrar esse satanás aqui, está amarrado em nome de Jesus, esse diabo aqui. Senhor, tudo aqui, todo o visual aqui é em exaltação a esse processo de bruxaria aqui, mas eu estou pedindo aqui, abençoa aqui essa criança. Meu pai, faz alguma coisa boa por ela, porque a declaração que foi feita aqui, a oferenda que foi feita aqui, Pai do céu. Aí você pega, se eu tivesse com um copo aqui, né? E aí tivesse um tridente, coisa e tal aqui, mas aí o copinho que as crianças estão tomando refrigerante, tem aquele bicho assim, né? Vamos tomar. Que legal. Se fosse alguma coisa da nossa cultura que remonta a qualquer outra religião, você diz, não. Se tiver uma cruz, já vão olhar e dizer, eu acho que isso aqui é meio, sei não. Discernimento. O discernimento. Aí alguém me diz assim, eu quero coisa séria com Deus. É?
Então começa a confrontar a tua própria história. Não confronta os seus parentes, não confronta a sua esposa, não confronta o seu marido, não confronta os seus filhos. Confronte você. Confronta os seus planos, os seus projetos, mexe com você, vai até o mais fundo de você mesmo, mergulha em você e diz: Deus, eu quero coisa séria contigo. E aí Deus vai dizer aqui, ali, o que ele faz com a mulher samaritana. Ela está tomando uma água e Jesus diz assim: se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir, ele vai te dar da água da vida, porque essa água que você vai tomar aí, nunca vai acabar com a tua sede. Olha em Apocalipse aqui o que o Senhor diz: eu vou dar túnica branca para eles, eles vão tomar da fonte da água da vida. O Senhor Jesus disse: você precisa tomar da fonte da água da vida, você anda tomando de muita água por aí, eu vou te dar a água certa. A mulher disse: Senhor, me dá dessa água. Aí Jesus diz: vai lá buscar o teu marido. Aí eu falei: aí essa parte está complicada na minha vida. Ela não conseguia se acertar, como muita gente, já ia para o quinto marido. O que significa isso? A pessoa que está tentando se achar, mas está totalmente perdida. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, vai até quando? A vida inteira. A vida inteira dando cabeçada, a vida inteira se despedaçando, a vida inteira fazendo alguém feliz e se fazendo infeliz, tentando agregar alguma coisa, mas só perde. Irmãos, é sério. Antes de levantar a acusação, imagina um estado de uma pessoa que já passou por 5 relacionamentos, vai até onde? É só prejuízo. Você sabe disso, quando acaba um relacionamento, é prejuízo para todo lado. E já era a 5ª vez que o negócio acontecia, e não tinha perspectiva de arrumar e realmente de achar a felicidade e de encontrar alguém. É muito triste. E aí Jesus diz: o que você tem não é seu, você falou bem. E já vai para o 5º, né? Ele diz: o senhor é profeta, hein? Você não faz ideia. E aí ela começa a fazer perguntas teológicas. Onde é que se adora? É aqui, é ali, é daqui, é dali? Até que acontece uma mudança na história dela. Uma cidade é impactada. Irmãos, nós temos, o que está faltando é a gente mergulhar para dentro da gente mesmo. Porque quando você for acertado, você vai acertar as coisas. E quando você se descobre, você passa a ter misericórdia dos outros. Porque se você recebe misericórdia, então você vai dar misericórdia, você vai entender isso. Eu digo como cristão, como crente. Santidade, irmãos. Santidade não acontece por acaso. Agora, infelizmente, a contaminação acontece por conta do desinteresse, por conta do não tem nada a ver. Se a santidade não acontece ao acaso, mas a contaminação acontece. Por isso que tem que usar máscara, por isso que tem que lavar a mão com álcool gel, porque aí tem que lavar a mão várias vezes, por isso que tem que evitar uma série de possibilidades de contágio, porque se você não prestar atenção, você se contamina inadvertidamente. Nem sabe aonde foi, nem sabe como, mas se contaminou, não é? Tem irmãos que tiveram o Covid, não sabe onde foi. Foi aqui, foi ali, foi ali, foi aqui. Não consegue fazer a investigação de descobrir onde é que pegou esse negócio. Mas que veio. Agora a santidade, ela sai direto de Deus, nunca é de nenhum outro lugar, nunca é de forma de qualquer jeito. De repente bateu um raio, aí foi sorte. Como é que foi, irmão? Você ficou, essa vida de santidade? Eu nem sei, irmão, eu comecei a andar, de vez em quando li o Salmo 23, de vez em quando dava um amém. Teve um dia que cantaram um louvor que foi forte demais, aí naquele dia acho que eu, suguei tudo e sou isso aqui hoje. Não funciona assim. Agora, se contaminar, bobeou, que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, rugindo e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deu mole e se contamina. Deu mole e leva uma mordida. Deu mole e falta um pedaço. Vai sair mastigado. Em nome de Jesus, eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para você. Vamos orar juntos agora. Quero abençoar você. Meu Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, que esse jugo seja quebrado agora.
Nós queremos, Senhor, uma vida de santidade, de integridade na Tua presença. Estamos cheios de religião, cansados disso. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa os nossos amados aqui. Derrama de uma graça, derrama de uma unção. Meu Pai, agora, Senhor, aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, oh Deus, nós clamamos, opera na vida deles. Traz, Senhor, a resposta. Traz, Senhor, a restauração. Traz, Senhor, a cura. Traz, Senhor, o renovo sobre eles. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, que está talvez em casa, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados. Peço perdão e peço que o Senhor restaure a minha vida. Que o Senhor me dê agora a certeza e a convicção de salvação e de vida eterna. Em nome de Jesus, Pai. Põe a mão poderosa agora sobre a vida destes que estão entregando agora a sua vida para Jesus. Que a tua mão poderosa possa estar sobre eles. Eu os abençoo. Abençoe tua igreja, abençoe o teu povo agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe você, meu querido.